Era um domingo à tarde quando peguei o celular do Rodrigo para mostrar uma foto para minha mãe. Entrei na galeria. Fiquei olhando para a tela por um segundo. Não havia uma foto nossa, nenhuma. Em 7 anos de casamento, centenas de fotos juntos. Viagens, aniversários, jantares, momentos aleatórios de domingo. Tudo o que casais acumulam sem perceber ao longo do tempo. Sumido. Não havia nada antes de 3 semanas atrás. Coloquei o celular de volta. Disse para minha mãe que não estava conseguindo achar a foto. Mas por dentro eu já sabia. Ninguém apaga 7 anos de fotos por acidente. E ninguém apaga 7 anos de fotos sem motivo. Nos dias seguintes, descobri o motivo. E descobri que ele tinha esquecido de uma coisa. Meu nome é Simone. Tenho 36 anos. Sou analista de TI. E era casada com Rodrigo há 7 anos. Trabalho com tecnologia todos os dias. Sei como sistemas funcionam, onde os dados ficam, o que acontece quando você apaga algo de um dispositivo, mas não sincroniza a exclusão com os serviços em nuvem. A maioria das pessoas não pensa nessa camada. Rodrigo não pensou. Quando ele apagou as fotos do celular, apagou do dispositivo. Mas o backup automático na nuvem continuava lá, sincronizado, organizado, completo. 7 anos de fotos nossas. E descobri depois outras coisas que ele não pretendia que eu encontrasse. Naquela noite, depois que minha mãe foi embora, fui para o quarto e fiz o que sabia fazer. Entrei na conta de nuvem que compartilhávamos. Tínhamos criado juntos anos atrás para backup de fotos da família. Rodrigo tinha esquecido que eu tinha acesso. Ou talvez soubesse e não tivesse pensado nas consequências. As fotos estavam todas lá. Passei uns 20 minutos navegando, não procurando nada específico, só confirmando que estava tudo lá. Estava, mas havia uma pasta que eu não reconhecia, criada 3 meses atrás, com um nome genérico que não dizia nada. Abri. Não eram fotos nossas. Eram fotos de Rodrigo com uma mulher que eu não conhecia. Alguns selfies, algumas fotos de lugares, a linguagem visual de 2 pessoas construindo memórias juntas. 3 meses de imagens. No período em que ele tinha começado a apagar as fotos nossas do celular, estava criando uma pasta nova na nuvem com fotos de outra vida. Fechei o notebook. Fui para a sala. Sentei no sofá. Rodrigo estava assistindo televisão do meu lado. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava cansada. Fui dormir. Não dormi. Fiquei olhando para o teto pensando na lógica do que tinha encontrado. Ele tinha apagado as fotos nossas para ter espaço. Literal e metaforicamente. Para que se alguém pegasse o celular, não houvesse histórico visual do que tínhamos construído. Mas tinha esquecido da nuvem. E na nuvem estava tudo. O que ele tinha apagado e o que ele tinha guardado. Nos 2 dias seguintes, fiz o que precisava ser feito antes de abrir a conversa. Salvei prints de tudo que era relevante. Liguei para minha advogada. Organizei documentos. Quando estava pronta, escolhi o momento. Na quarta-feira à noite, sentei com Rodrigo na mesa da cozinha com o notebook aberto. Virei a tela para ele. A galeria da nuvem estava aberta. Primeiro a pasta com as fotos nossas intactas, depois a pasta nova com as fotos dele e da outra mulher. Rodrigo olhou para a tela. A cor saiu do rosto dele de forma gradual. Não disse nada ainda. Deixei ele olhar. Depois disse: "Você apagou todas as fotos nossas do celular, mas esqueceu que a gente tem backup automático na nuvem desde 2018. Silêncio. 7 anos de fotos nossas estão lá. E do lado, uma pasta criada há 3 meses com fotos suas com ela." Rodrigo fechou os olhos. "Eu trabalho com TI há 10 anos. Você sabia disso quando nos casamos?" Ele não respondeu. Havia uma ironia naquele momento que eu não precisava apontar. Ele tinha tentado apagar o rastro usando tecnologia, sem lembrar que eu entendia de tecnologia melhor do que ele. Quando tentou falar, levantei a mão. "Não precisa explicar as fotos. Já entendi as fotos. Me contem há quanto tempo." A resposta demorou. Quando veio, o número de meses era maior do que a pasta sugeria. Disse apenas: "Obrigada por ser honesto agora."
Fechei o notebook. Me levantei. Fui para o quarto. Rodrigo foi embora naquela semana. A separação foi conduzida com advogados, sem drama público, com a praticidade de duas pessoas que sabem que chegaram no fim. O que fica dessa história é aquele domingo à tarde com a galeria vazia. 7 anos de fotos. Sumidas. Ninguém apaga 7 anos de fotos por acidente ou por espaço de armazenamento. Você apaga quando quer remover evidências de uma vida que está tentando esconder. Mas evidência digital não some só porque você apaga do dispositivo. Ela vai para a nuvem, para o backup, para o histórico que a maioria das pessoas não lembra que existe. Rodrigo tinha apagado tudo do celular. Tinha esquecido da nuvem. E na nuvem estava tudo. Os 7 anos que ele tinha tentado apagar e os 3 meses que ele tinha tentado esconder. Aprendi nessa história que na era digital, apagar não é o mesmo que desaparecer. Quase sempre fica uma cópia em algum lugar. Basta saber onde procurar. Obrigada por ter ficado até aqui.